Bom dia, graça e paz, mais um programa Palavra de Vida começando e para nós é um motivo de muita alegria ter a sua companhia conosco. Muito obrigada por nos receber aí na sua casa e que Deus faça uma obra poderosa na sua vida. Meu nome é Letícia Borges, faço parte da Igreja Evangélica Monte Sião e vamos juntos a mais uma palavra transformadora do nosso apóstolo Anselmo Valadão. Olá, que a graça e a paz do Senhor seja contigo, com a sua casa. Mais uma vez estamos juntos aqui para compartilhar da palavra do Senhor. Eu estou falando que nós vamos contar algumas histórias, falar de pessoas interessantes, pessoas que dedicaram a sua vida ou que foi um exemplo, um modelo, algo que a Bíblia usou a vida daquela pessoa para trazer algo para mim ou para você. Espero que este personagem bíblico também, que é bastante conhecido, que ele possa falar a você. E o texto que se encontra em Juízes, no capítulo 4, é a história de Gideão. Você depois pode ler toda essa história a partir do versículo 11. Então vai o capítulo 6, 7, e vai contando a história, deste homem de Deus tremendo, o capítulo 8, e aí vai. Então alguns capítulos da Bíblia no livro de Juízes. Mas no versículo 12 ele diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Então, mas quem era Gideão? Gideão era um homem que estava ali. A palavra de Deus disse que havia uma grande perseguição dos povos que estavam ali e roubava Israel. Israel, o Gideão, ele fazia parte de uma tribo chamada tribo de Benjamim, e ele era muito, enfim, assim, ele era muito pobre dentre a tribo, ele era mais, uma pessoa menos favorecida, da sua própria tribo, e ele era inclusive o mais novo da sua própria casa, porque as pessoas tinham lá suas hierarquias, tinham as suas posições, os seus irmãos tinham importância maior do que ele, que eram mais velhos. Tinha muito esses valores, E Gideão, ele estava ali meio escondido, inclusive. A Bíblia diz que ele estava num lagar, Ele estava num lagar, e ali naquele lugar, ele estava, que era um lagar. O lagar é o quê? O lagar é um lugar para se maçar as uvas e fazer o vinho. Mas e como ela tinha paredes, por conta do lugar, tinha que ter as paredes, e ele estava então dentro daquele lagar, malhando o trigo, ou socando o trigo, recolheu o trigo e estava lá escondido. E aparece o anjo do Senhor e diz: o Senhor é contigo, homem valente. Então, como um homem valente se ele estava escondido? Como um homem valente se os midianitas sempre roubavam eles escondiam desses midianitas que estavam ali, que tomavam tudo deles, eles não conseguiam ter nada para comer, tudo que eles plantavam eles perdiam porque eles iam lá e roubavam. Era um tempo muito difícil. Ele vivia uma situação complicada, e Deus olha para ele e fala assim: é você que eu levanto hoje para fazer diferença nesta família, é você que vai se levantar hoje para fazer diferença nessa nação. Ele não se via capaz, ele não se via importante demais, então ele não esperava nada disso. E Deus então fala com ele que seria ele que iria mudar essa sorte de Israel. Seria ele que iria vencer os midianitas. Os midianitas, através de Gideão, iria parar de usurpar do povo, iria parar de roubar do povo. E ele: mas quem sou eu? Quem sou eu? Ele diz isso para o anjo: eu sou um qualquer aqui, não posso entender o que o senhor está falando hoje para mim. Eu não tenho essa preparação toda. Talvez Deus olhe para uma pessoa que não era estudada. Se você olhar para os apóstolos de Jesus, nenhum deles eram de Jerusalém, nenhum deles tinham feito escola rabínica. Eles eram pescadores, homens do trabalho braçal, da mão grossa.
era gente que não tinha ido para a escola, né? E Jesus, ele vai ao mar buscar os homens para ser os seus discípulos, buscar para ser os seus apóstolos. Ele não vai lá buscar no templo de Jerusalém, ele não foi lá buscar ali nas escolas de Gamaliel, ele foi buscar no mar, foi buscar gente grosseira, gente não estudada. E aí é onde que Deus opera. Deus opera aí, Deus opera naquilo que ele vai usar você, é só você deixar. É só você deixar. E Gideão, ele estava ali, mas no mesmo momento ele ficou relutando. Olha, cadê homem valente? Seria como se ele estivesse olhando para trás, né? Ou será que é comigo? Né? É como se ele estivesse olhando para aquele, imagina, aquele anjo, tudo ia... Comigo? Você está falando comigo? É você, homem de Deus, homem valente. O Senhor está te levantando hoje para você fazer a diferença na sua família, na sua casa. E ele diz, e aí então ele levanta um exército, e ele vai então nessa palavra de Deus, e ele levanta um exército, e Deus ainda fala com ele. Gideão, no capítulo 7, no versículo 2, ele disse, e o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderá se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Um exército grande. Ganhou a guerra, o exército era poderoso, nós temos armas poderosíssimas, nós temos dinheiro, nós somos fortes, grandiosos, valentes. E assim, quem ganhou? Nós, nossa capacidade, nosso dinheiro, nossa inteligência, o nosso tanque, Não. Então eles foram para a guerra e Deus falou assim, tem gente demais, vou mostrar que sou eu que estou contigo. Então ele pegou 300 homens, somente 300 homens, para ganhar uma guerra com milhares de midianitas, que estavam armados, estavam equipados, estavam prontos para a batalha, soldados treinados. E aquilo vai, então Gideão com 300 homens contra os midianitas. Como vencer isso? Se o Senhor não for com ele? Como é que você às vezes tem hoje tantos desafios e que você não aceita ou não topa, não vai à frente do desafio, porque você acha que o Senhor não é contigo? Às vezes você está escondido aí no lagar, malhando o trigo, você está ali às vezes não enfrentando as batalhas, as guerras no qual está usurpando de você, e você... Então, mas hoje o Senhor veio para a sua vida, o Senhor está vindo à sua casa para dizer, eu sou contigo, homem, mulher valente. Não importa o que você está enfrentando, talvez seja uma enfermidade, você está aí, uma enfermidade, você recebeu um diagnóstico do médico, e o médico disse para você, às vezes ele chega ao absurdo de dizer que você só tem dias para viver, meses para viver, mas hoje eu digo, o Senhor deixa ele entrar na sua vida, o que ele está dizendo para você, hoje eu entro aqui para te curar. Hoje eu entro aqui para fazer diferença aqui na sua vida. Hoje eu entro aqui para fazer diferença nessa empresa que tantas vezes ela está falida, quebrada, mal administrada. E se você deixar o Senhor fazer, mas é entender que é o Senhor que está fazendo, não é a sua capacidade, não é o seu dinheiro, não é o médico, mas é o Senhor que pode curar, é o Senhor que pode prosperar, é o Senhor que pode mudar a sua vida, é o Senhor que pode transformar essa família, não é você, não é o psicólogo, não é a casa, não se trata da autoajuda, mas se trata do Espírito Santo de Deus se entrar nesta casa. Não importa quantas pessoas são, não importa quanto dinheiro você tem, não importa qual é a dificuldade, não importa qual é a doença, não importa qual é o problema, não importa qual é o demônio, mas ele vai ter que sair em nome de Jesus. Então é o que aconteceu aqui. Gideão é esse modelo, é esse exemplo para dizer, ele não se sentia capaz. Eu não sei como é que você está, mas hoje eu quero te dizer, como o anjo do Senhor disse para Gideão, mas eu estou dizendo aqui para você hoje, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, homem e mulher valente. Deixa Ele operar através de você. O seu testemunho também vai ser fantástico, tremendo, e você vai ter vitórias poderosas, mas vitórias em nome do Senhor Jesus. Amém? Deixa Ele ir à sua frente e ser a sua retaguarda. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua casa. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, que a Tua graça, Teu amor, Tua bondade, Teu cuidado, ó Deus, fortalece, Senhor. Abre os olhos
dá entendimento. Senhor, dá força, dá coragem, Senhor. Dá essa mover do teu Espírito sobre este que nos ouve agora. E que o Senhor fala com eles, ministra os seus corações. Senhor, dá a eles a tua direção. Em nome de Jesus, eu os abençoo. Amém. Amém. Deus abençoe. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Amém? Depois dessa palavra poderosa, eu tenho um convite a te fazer. Venha nos conhecer. Nós temos uma programação completa para atender você e toda a sua família. Vai ser uma alegria ficar mais pertinho de você. E claro, se você quiser contribuir com o nosso programa, é só encaminhar a sua oferta para esse Pix que aparece aqui na tela. Deus te abençoe e nos vemos no nosso próximo programa às 6h15 da manhã. Até lá!